Olha, imagina a seguinte situação. Você se apaixona por alguém, uma alma artística, sabe? Brilhante, mas incrivelmente frágil. Vocês vivem uma história super intensa e, de um jeito trágico, você perde essa pessoa. O luto ainda tá ali, sabe? Fresco. Meses depois, você dá de cara com o rosto dela, idêntico, cada traço, mas num corpo completamente diferente, com uma energia totalmente oposta. Nossa. O que isso faz com a sua cabeça? Com a sua ideia de realidade, de identidade, da própria dor? É nesse turbilhão que a gente vai mergulhar hoje, analisando um trecho da obra Sem Palavras Ainda Assim Aqui. A história é sobre o Tomás, um jovem músico que tem o mundo virado de cabeça para baixo por causa de dois encontros que são, na verdade, um só. E o nosso objetivo aqui é justamente desvendar como essa narrativa usa essa premissa, que é poderosíssima, para explorar a ideia de identidade, sabe? Aquela com que a gente nasce, a que a gente constrói para sobreviver e principalmente a que é imposta pelos outros. Isso! Os relacionamentos na história funcionam como espelhos. E espelhos que ao mesmo tempo revelam e distorcem quem os personagens são. É fascinante, assim, ver como o mesmo rosto pode abrigar universos interiores tão diferentes. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira relação, que é o ponto de partida de tudo, é entre o Tomás e o Douglas. A cena do encontro deles num ônibus lotado é muito visual, sabe? Uma atração que acontece toda em silêncio. De um lado tá o Tomás com a regata branca dele, um jeito meio torto de andar, quase como se o peso dos livros o puxasse. Do outro, o Douglas, com aquele ar melancólico, óculos redondos que parecem assim acentuar a palidez do rosto dele. E essa atração silenciosa, ela evolui para uma dinâmica muito específica, quase um pacto. O Douglas, que é um artista talentosíssimo, mas que vem de uma família super protetora e luta contra um transtorno depressivo maior. E aqui é importante dizer, não é só uma tristeza, é uma condição que para ele era tipo lutar contra a própria gravidade interna. Nossa, que imagem forte! Pois é. E aí ele cria uma metáfora para a relação deles. Ele se enxerga como um Dom Quixote adolescente, um cavaleiro sonhador e apelido Tomás de seu escudeiro. E esse apelido já nasce com um peso enorme, né? Porque o Tomás é o oposto disso. Ele é o cara pragmático, que trabalha para sustentar a casa desde cedo, que tem uma visão quase cínica do amor. A narrativa até mostra um pensamento dele. Algo como, é preferível o amor com sexo ao sexo com amor. Exatamente. Mas ele aceita esse papel. Ele vira a âncora do Douglas. E os pais do Douglas, a Jaci e o Dr. Marcelo, eles abraçam essa ideia com todas as forças. Completamente. Eles veem no Tomás uma variável estável, quase como se ele fosse uma cura. A presença do Tomás traz uma melhora clínica visível para o filho e eles dão o que a história chama de bênção para o namoro. Só que aí tem uma armadilha, não tem? Sim, claro. Eles, na melhor das intenções, acabam terceirizando a estabilidade emocional do filho para outro adolescente. E isso prepara todo o palco para a tragédia que vem depois. Porque nenhum escudeiro consegue sozinho lutar a batalha interna de um cavaleiro. É uma responsabilidade brutal e essa estrutura, que já era frágil, é testada do pior jeito possível. Tem um momento chave que é quando o Douglas sofre uma agressão violentíssima na escola por um colega chamado Alberto. Aquilo é o gatilho, sabe? O catalisador que empurra o Douglas pro limite. Exato. E isso nos leva à cena da despedida no ateliê, que é devastadora. É ali que o Douglas tenta explicar o que está acontecendo dentro dele. Ele diz que o Thomas foi quem acendeu uma lanterna na escuridão dele, mas que o planeta dentro dele o está esmagando. A morte dele, logo depois, não é mostrada como uma desistência. É, na verdade, o ponto final de uma luta que se tornou impossível de vencer. É o fim de um amor que era, ao mesmo tempo, âncora e abismo. E quando esse abismo engole o Douglas, a história nos dá um soco no estômago. Meses se passam, o luto do Tomás ainda está muito cru, e aí entra em cena o Raul, primo do Douglas.
O choque é imediato, puramente visual. É impressionante, né? A narrativa descreve ele como um reflexo num espelho embaçado, ou uma versão militar do rosto que o Tomás amou. A semelhança física é perfeita, mas a postura, o olhar, a energia, tudo é o oposto. E esse contraste é o motor da segunda parte da história. O Raul é produto de uma criação completamente diferente. Depois que a mãe morreu, ele foi criado pelo pai, o Sargento Mateus, sobre uma disciplina militar rígida e implacável. Entendi. Na narrativa, a gente vê que a dor dele foi compactada, o afeto foi banido. Ele foi ensinado a valorizar a força e a reprimir qualquer sinal de vulnerabilidade. Ele é a antítese perfeita do Douglas. E a tensão entre os dois é quase palpável desde o primeiro momento. O Tomás se sente um intruso no próprio luto. O Raul, por sua vez, ergue um muro de frieza, um desinteresse que é quase uma agressão. O que você acha que estava por trás daquela frieza toda dele no começo? Acho que é puro mecanismo de defesa. O mundo do Raul é feito de regras, de ordem, de controle. O Tomás e a história dele com o Douglas representam o caos, a emoção, tudo aquilo que ele foi ensinado a suprimir, sabe? Faz sentido. E o momento em que a Jaci, a tia, solta a bomba e diz que o Tomás era o namorado do Douglas, aquilo é um terremoto no mundo previsível do Raul. A existência desse relacionamento desafia todas as regras que o pai dele impôs. Quebra tudo. E é aí que a narrativa joga na nossa cara a grande pergunta, né? O Raul personifica o e se. Ele nos faz pensar. O que teria sido do Douglas se ele tivesse sido criado com essa rigidez toda? E por outro lado, quem seria o Raul se tivesse tido a liberdade e o afeto que o Douglas teve? Exato. Eles são como dois experimentos do mesmo material genético, mas com variáveis de criação totalmente opostas. É um jeito brilhante de explorar como a identidade é moldada pelo ambiente, não só pela natureza. E a ponte entre esses dois mundos, ela é construída de um jeito muito inesperado. Sim, não vem do afeto, né? Vem da vulnerabilidade. Um momento crucial é a noite no Bar Velho Sul. O Raul tentando se provar, sei lá, fica bêbado pela primeira vez na vida e é o Tomás quem cuida dele, quem o leva para casa. A vergonha e a gratidão silenciosa do Raul na manhã seguinte são a primeira rachadura naquela armadura dele. É uma cena poderosa. E logo depois tem outra, mais sutil, quando eles estão pintando o quarto juntos. Ali acontece a primeira conversa de verdade. O Raul, no momento de honestidade rara, admite que a rigidez da escola militar é segura para ele. É a primeira vez que ele não está atuando. Ele baixa a guarda. Exato. Eles não viram melhores amigos, mas começam a enxergar a pessoa por trás do rótulo. O Tomás vê o garoto assustado por baixo da armadura e o Raul vê o cuidador por trás do fantasma do ex-namorado do primo. Mas essa trégua é muito frágil e, claro, a colisão é inevitável. O clímax acontece no jantar de aniversário da Jaci. O Raul leva a namorada, a Lívia, que a história deixa bem claro que é uma espécie de escudo social para ele. Sei. E no meio do jantar, para se proteger, para se encaixar no papel que ele acha que precisa ter, ele solta a frase que destrói tudo. Falando do Tomás e do Douglas, ele diz: eles eram como irmãos. Essa palavra, irmãos, é o gatilho. É um apagamento brutal, uma negação de tudo que o Tomás e o Douglas viveram e que a própria Jaci e o Marcelo testemunharam e abençoaram. Para o Tomás, é mais que um insulto. É uma invalidação da dor dele, do amor dele. E isso leva à explosão. A briga na biblioteca é visceral. O Tomás joga na cara do Raul a farsa que ele está vivendo. Vestindo um uniforme que não te cabe, namorando uma garota que você nem enxerga. É o acúmulo de meses de tensão, de luto, de atração confusa, tudo explodindo. E no meio dessa raiva toda, acontece o beijo, que a narrativa descreve não como ato romântico, mas como uma colisão. É raiva, desejo, tristeza, identidade, tudo se chocando num único gesto. Não é uma escolha, é uma rendição, sabe? É o resultado inevitável de colocar dois polos tão opostos e, ao mesmo tempo, tão conectados, sob a mesma pressão por tanto tempo. A noite que eles passam juntos é a consequência disso. E a manhã seguinte é o momento da verdade. É ali que os caminhos se separam de vez. Enquanto Raul escolhe se trancar de volta na armadura que ele conhece,
O destino oferece para o Tomás a chave exata que ele precisa para se libertar da sua. É como se o universo estivesse forçando os dois a encararem seus papéis. Exatamente. O Raul, depois daquela noite de total vulnerabilidade, ele recua. Ele dobra a aposta na farsa. Anuncia os planos dele, seguir a carreira militar, casar com uma boa moça e pede para eles virarem a página. É uma escolha ativa de apagar quem ele poderia ser para se encaixar no molde que o pai e a sociedade esperam dele. Ele escolhe a segurança da prisão que ele já conhece. E para o Tomás, o que acontece? Para o Tomás, a vida oferece o oposto. Ele conhece o Ângelo Mancini, empresário da Laura Pausini, que vê o talento dele e faz uma proposta para ele ir trabalhar na Itália. Aquilo é muito mais que uma oportunidade de carreira. É uma rota de fuga. É a chance de, finalmente, deixar de ser o escudeiro na batalha dos outros e se tornar o cavaleiro da própria vida. Um escolhe a conformidade e a outra oferecida a liberdade. Isso. E as consequências dessas escolhas são agridoces e, de certa forma, até irônicas. O que acontece com Raul? O projeto de vida do Raul, a carreira militar pela qual ele sacrificou a identidade, desmorona por causa de uma lesão banal. A armadura racha. E sem aquele plano, sem aquele uniforme para se esconder, ele desaba. Mergulha numa depressão profunda e volta para casa, como diz o texto, desprovido da armadura que construiu. Ele vira exatamente aquilo que mais temia. Um homem quebrado, como ele talvez visse o primo. E essa notícia chega para o Tomás, que está lá em Milão, começando a construir a vida nova dele. É um teste final, eu imagino, um teste brutal. O Ângelo, o empresário, coloca a escolha na mesa de forma muito direta. Ele vai voltar para ser, de novo, o escudeiro de um homem quebrado, ou vai finalmente escolher a si mesmo e continuar sendo o cavaleiro da sua própria história. E a decisão dele é ficar em Milão. É uma decisão de cabeça, sabe? Racional. Ele escolhe o futuro, mas fica com aquela pulga atrás da orelha com o peso de ter ignorado o pedido de socorro silencioso do Raul. É uma escolha de autopreservação, mas que deixa cicatrizes. E é aí que a história amarra todas as pontas, sem dar respostas fáceis. Ela nos mostra que, às vezes, se salvar exige um tipo de abandono. No fim, tanto Douglas quanto Raul são vítimas de moldes que não serviam para eles. O Douglas não aguentou a dor de ser quem ele era no mundo que não o compreendia. O Raul, por outro lado, não aguentou o peso de fingir ser quem ele não era. A armadura que ele construiu para se proteger foi o que o esmagou por dentro. No fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Parece que o Tomás, o eterno escudeiro, é o único que consegue escapar. Ele finalmente forja a própria armadura e segue em frente. Mas não é uma vitória limpa, né? É uma sobrevivência. Ele se salva, mas a um custo. Exato. Ele aprende a ser o cavaleiro de si mesmo, mas descobre que ser cavaleiro também significa, às vezes, ter que escolher quais batalhas não lutar. E essa talvez seja a lição mais difícil e amarga de todas. Ele carrega o peso das batalhas que deixou para trás. E a narrativa nos deixa num suspense terrível, que só aumenta esse peso. O trecho termina com uma ligação de pânico da Jaci para o Tomás. É noite do aniversário de 19 anos do Raul. E o pai dele, o Sargento Mateus, está fazendo um discurso sobre homens de verdade e a obrigação de constituir família. De repente, a ligação cai. E a gente fica com aquela angústia no ar. O que nos deixa com a pergunta final. O que acontece quando a pressão para se conformar a um ideal se torna insuportável? E qual é o nosso papel na vida das pessoas que a gente ama? A gente é a âncora que as mantém seguras no porto? Ou o vento que as encoraja a navegar, mesmo com o risco do naufrágio?